O texto que eu vou deixar para você hoje é um versículo só. Nós vamos passear no livro de Romanos, mas eu quero só ler um versículo. Estará sendo projetado aí na tela, tá bom? Romanos 1:17. Presta muita atenção nesse versículo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Foi esta frase que impactou a vida de Lutero. Foi essa frase que fez com que este homem se convertesse, caíssem as escamas dos olhos, percebesse a verdade da palavra de Deus. E tudo começou quando ele meditou, quando ele creu neste versículo, principalmente nessa frase do versículo: o justo viverá pela fé. Lutero foi aquele que começou a reforma protestante, foi aquele que deu o pontapé inicial para a reforma protestante, que foi, tudo começou na Alemanha. E depois os outros países, Calvino ali na França, depois em Genebra, Suíça, John Knox, onde surgiu a nossa igreja, na Escócia, e toda Zwinglio. Então, ali, no século XVI, começa a reforma protestante. Agora, é interessante nós entendermos a história de Lutero. Lutero era um homem muito temente a Deus, com medo de morrer e ir para o inferno. Ele deixou o seu estudo de direito, estava no 4º ano de direito, praticamente já advogado, uma família muito rica. Seu pai se chamava João Lutero, largou tudo para ser monge, querendo a salvação da sua alma. E agora é interessante nós vermos o contexto que a igreja estava, o contexto que a Idade Média estava. Historicamente, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas. A igreja estava conformada com este século, conformada com este mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela se afastou muito da palavra de Deus. E não foi de uma hora para outra. Foi paulatinamente, gradativamente. E isso é só você consultar nas histórias, ou nos livros de história, e você vai perceber isso. Na Idade Média, a igreja começou a vender o perdão dos pecados. Só para você ter uma ideia. O perdão dos pecados, que é através do arrependimento, de uma vida de contrição, de conversão, de mudança, começou a ser vendida. As pessoas compravam com dinheiro o perdão dos pecados. Era chamada a venda de indulgências. As pessoas que eram contrárias a isto, ou a quaisquer doutrinas da igreja, elas eram queimadas em praça pública, em fogueiras. Era chamada a Santa Inquisição, onde todas as pessoas contrárias à igreja eram queimadas vivas, como hereges. Muitas pessoas morreram nessa época. Foi uma idade negra, uma idade de trevas, literalmente, a Idade Média. Agora, uma outra coisa que nós começamos a perceber, o envolvimento da igreja na política. A igreja praticamente se tornou um partido político e ela dominava sobre os reinos, dominava sobre os reis. Essa coisa de igreja se envolvendo em política não é de hoje. Hoje, infelizmente, nós percebemos muitas igrejas também se envolvendo com política. Igreja é para pregar o evangelho, não é para levantar uma bandeira política. A igreja tem que pregar a salvação em Cristo Jesus. A igreja tem que anunciar o evangelho da palavra de Deus. Então, diante de todas essas questões, havia um problema muito sério também ali na Europa. De cada 10 habitantes, ali na Idade Média, 8 eram analfabetos. As pessoas não tinham acesso à leitura, não sabiam ler. Preste atenção nisso, de cada 10 habitantes, 80% das pessoas não sabiam ler. E as missas eram rezadas em latim, ou seja, as pessoas não sabiam ler nem a língua local, materna, quanto mais o latim. Então, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não entendiam nada do que era dito na igreja, porque as missas eram rezadas em latim. E diante disso tudo, começaram a vender as indulgências. E Lutero, um monge, ele sendo
padre da Igreja Católica, ele se revoltou contra isso. Ele falou assim, isso não pode acontecer. E no dia 31 de outubro, foi um momento onde ele externou de forma pública a sua posição quanto a isto. A ideia dele, transformar a igreja, reformar a igreja, mudar a igreja, fazer a igreja voltar para a Bíblia. E aí ele afixou, numa catedral na Alemanha, 95 teses, 95 afirmações de que a salvação era somente através de Jesus Cristo, era o arrependimento pelos pecados, a conversão eram os únicos pontos necessários para haver uma mudança de vida e aceitação de Deus. A salvação não poderia ser vendida através de indulgências sendo compradas com dinheiro. Aí ele fixou 95 teses nessa catedral. Agora, por que dia 31 de outubro? Hoje, 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. Então, as pessoas na Idade Média acreditavam que um dia antes, dia de Todos os Santos, tem 2 feriados ou 2 datas importantes no calendário da Igreja Católica. Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, que seria hoje, e amanhã, dia 2 de novembro, dia de Finados, dia dos mortos. Então, esses 2 dias eram muito importantes. Então, o que as pessoas, de uma forma geral, acreditavam? Era o sincretismo, sabe? Aquela coisa de um falar para o outro e todo mundo acreditar. Acreditavam que um dia antes de Todos os Santos, as bruxas saíam para fazer maldades. As trevas assolavam. As pessoas eram massacradas. Haviam pessoas que ficavam doentes, outras eram mortas. Então, dia 31 de outubro, as igrejas lotavam. Porque no dia das bruxas, as pessoas iam para as igrejas pedindo proteção, pedindo para serem ali benzidas, pedindo para serem protegidas do dia das bruxas. Então, dia 31 de outubro é o dia das bruxas, hoje chamado Halloween. Então, o que Lutero fez no dia 31 de outubro? Porque as igrejas lotavam, ele afixou 95 teses, 95 afirmações, dizendo que tudo aquilo que estava sendo feito não resolvia nada. Tinha que haver arrependimento pelos pecados, mudança de vida e a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Ali começou a reforma protestante. Lutero ele foi julgado, ele foi condenado à fogueira, praticamente, porque ele resolveu não se retratar pelo fato de não ter base bíblica alguma. Ele disse, está aqui a minha fé na palavra de Deus. E a partir deste momento, quando o Papa e o rei da Alemanha obrigaram-no a se retratar, ele disse, se vocês não concordam com isso, eu protesto contra a igreja. É por isso que veio, através desse julgamento, essa expressão, reforma protestante. Porque ali Lutero ele protestou da maneira como a igreja estava agindo. E a partir daí, ele não foi morto, ele se escondeu num castelo ali na Alemanha. E aconteceu uma coisa tremenda. Olha só a mão de Deus, a providência de Deus. Nessa época, na Alemanha, inventou-se a imprensa, Gutenberg, a tipografia, o editorial de livros, começou a gráfica. Então, Lutero ele começou a traduzir a Bíblia do latim, só tinha no latim, a Bíblia de São Jerônimo, que era chamada Vulgata, só tinha do latim, e o grego e o hebraico, que eram as línguas originais. Mas as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Ninguém sabia ler latim, ninguém sabia ler nem o alemão, porque eram analfabetos. Mas ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. E aí começou a tipografia, a imprensa. O primeiro texto impresso foi um versículo da Bíblia, dos Salmos. E a partir daí, a reforma começou a espalhar por toda a Alemanha e depois alcançou toda a Europa. Foi justamente aí que levantou-se Calvino, depois John Knox na Escócia, e surgiu a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que já tem praticamente quase 500 anos de história. É uma igreja reformada, porque veio da época da Reforma Protestante. É uma igreja histórica, tá? A Igreja Presbiteriana, então, começou nesta época. Agora, qual que era
a tese de Lutero. Só as Escrituras, só a Bíblia, só a fé, só a graça, só Jesus e só a Deus a glória. Sola fide, sola Christian, sola Christus. Ele falou em latim. Latim é mais chique. Mas ele colocou de uma forma muito clara: é só a Bíblia, é só a fé, é só a graça, é só Jesus e é só a graça de Deus, é só a glória de Deus. E a partir daí começa a Reforma Protestante. Na história começa o Renascimento, começa o Iluminismo. Se você gosta de história, aí começa a abrir a visão. A Idade das Trevas acabam, e ali com a Reforma Protestante começa o Iluminismo. E Lutero, Calvino, eles tinham uma filosofia de trabalho. Construía-se uma igreja e do lado construía-se uma escola. Porque eles diziam que era impossível as pessoas serem verdadeiros cidadãos, serem livres e libertos totalmente de todo jugo se elas não conhecessem a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, tinham que estudar. Então foi esta a filosofia aplicada pelos reformadores. A partir daí começou o iluminismo, as pessoas começaram a se abrir praticamente para o novo. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Eu quero que você preste um pouquinho atenção, ou preste muita atenção. Eu quero trazer um pouco desse livro de Romanos para nós hoje. E eu quero trazer o que Lutero fez de uma forma prática para as nossas vidas, o que nós podemos fazer também. Ao invés de nós não nos conformarmos, mas transformar, reformar, fazer algo novo. Isto aqui eu creio que vai falar profundamente com você. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Deus quer que você assuma um verdadeiro papel de filho de Deus. Deus quer que você seja transformado dia a dia, de glória em glória, conforme a imagem de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Deus quer que você seja diferente deste mundo. Haja diferente. E não se conforme com o presente século. A base, praticamente, que Lutero pegou, Calvino pegou, a teologia do Novo Testamento, a suma da teologia do Novo Testamento, está no livro de Romanos. É a carta mais profunda, mais teológica de Paulo. É a carta mais importante do apóstolo Paulo. É a maior carta, 16 capítulos, e também a mais importante, por isso que está ali logo depois de Atos. Apesar de não ser a primeira que ele escreveu, pela sua importância e pelo seu tamanho, ela ocupa ali, logo depois de Atos, a primeira carta de Paulo. E ele discorre ali sobre a salvação. Só a Bíblia, só a graça, só a fé, só Jesus. Só a Deus a glória. Tirou tudo de Romanos. Quando diz que o justo viverá pela fé, ele mostra o pecado do homem. Ele discorre no capítulo 2, no capítulo 3, que o homem é indesculpável diante de Deus. Nós somos pecadores, nós somos pessoas, mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Mostrando de uma forma clara que nós estamos condenados com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Já nascemos assim. Que não conseguimos ser salvos através de observar a lei. A lei é praticamente um termômetro para mostrar que estamos doentes. A lei é praticamente um termômetro para dizer: você está com febre e você vai morrer. A lei não dá o remédio. Então ele mostra que nós somos pecadores, que a lei não traz a solução do problema, mas mostra-nos que estamos doentes e mostra-nos a solução do problema, que é Jesus Cristo. Que a fé em Jesus Cristo, o amor de Deus através de Jesus Cristo. E uma vez que eu me converto a Jesus Cristo, há uma mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de reino. Não simplesmente uma mudança de religião. Eu saio do reino das trevas e sou transportado para o reino do Filho do seu amor.
Acontece algo tremendo, eu sou lavado, aí o Espírito Santo vem. No capítulo 8, ele mostra a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. A vida poderosa do dinamis, do poder do Espírito Santo que nós temos. E ele discorre no capítulo 9, no capítulo 10, e quando ele chega no final do capítulo 11, ele enaltece Deus, a salvação do Senhor é maravilhosa. No capítulo 11, versículo 33 até o 36, ele diz: quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus pensamentos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi primeiro o seu conselheiro? Ou quem deu a ele para que seja recompensado? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Neste ponto, ele encerra praticamente a primeira parte de Romanos, mostrando a salvação gloriosa, projetada, planejada por Deus, desde a eternidade, executada por Jesus Cristo e aplicada pelo Espírito Santo, a Santíssima Trindade trabalhando para nos dar a vida eterna. E aí, quando ele entra no capítulo 12, ele faz um apelo. Rogo, irmãos, eu rogo a vocês, eu faço um apelo a vocês, que vocês apresentem os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Ou seja, vocês têm que dar uma resposta a esse Deus. Vocês têm que se apresentar a Ele. Vocês têm que agora viver para Ele. É o mínimo que vocês têm que fazer, oferecer vocês como um sacrifício. Ele faz uma comparação com o sacrifício do Antigo Testamento, que era uma oferta que as pessoas davam a Deus pelo perdão dos pecados, que era um sacrifício morto. Agora ele diz: o que Deus quer de vocês agora não é mais um sacrifício morto, porque Jesus já cumpriu isto. O que Deus quer de vocês agora é a vida de vocês, é um sacrifício vivo, o corpo de vocês, a mente de vocês, as palavras de vocês, as atitudes de vocês, é o que Deus deseja de vocês, é o que vocês têm que dar para Ele. A partir daí, acontece uma coisa fantástica, eu quero que você preste atenção. Olha para mim e presta muita atenção no que eu vou dizer. Diante dessa afirmação bíblica de que o nosso corpo é o sacrifício para Deus, e nós estamos nele, é a nossa casa, nosso corpo, 24 horas por dia, enquanto estivermos aqui neste mundo, estaremos no nosso corpo, sairemos nele quando nós morrermos. Mas enquanto estivermos aqui, aqui é a nossa casa, o nosso corpo é o sacrifício a Deus. O que isso quer dizer? Sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso quer dizer? Que 24 horas por dia eu vivo para Ele. Não existe uma dicotomia, não existe uma diferenciação, não existe um divórcio de santo e profano, de santo e secular. Tudo que eu faço é santo, tudo que eu faço é para agradá-lo. Deus está muito feliz pelo fato de você estar agora assistindo, participando deste culto. Deus está muito feliz por saber que você está interessado em agradá-lo. Agora Deus vai continuar muito feliz quando você se levantar no final deste culto para jantar com a sua família. Deus vai se deleitar quando você for dormir, quando você acordar de manhã, agradecer e dizer: Pai, eu entrego essa semana nas tuas mãos. For trabalhar ou ir trabalhar, as mulheres cuidando dos seus filhos em casa, ou trabalhando, ou seja, fazendo quaisquer atividades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é culto a Deus. É culto a Deus. Eu preciso entender isso, a minha vida é para agradá-lo. Tudo que eu faço é espiritual, tudo que eu faço é para agradá-lo. Este é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Apresente os corpos de vocês para isto. Agora, o versículo 2 é uma chave. Traz luz, abre a nossa visão de como eu posso fazer isso na prática.
quando ele diz, não se conformem com este século. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se por uma mudança completa da mente de vocês, pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O versículo 2, ele fala, não se conformem, mas transformem-se. Não se conformem com este século. Não se conformem com o padrão de vida deste mundo, porque vocês não têm mais nada a ver com esse padrão. Uma vez que vocês receberam Cristo na vida de vocês, perceberam que o pecado de vocês estavam afastando-os de Deus, vocês se arrependeram, mudaram de atitude, agora o Espírito Santo está em vocês são luz e não trevas. A partir disso, não se conformem, mas transformem-se dia a dia, mudem a mentalidade de vocês. Este é o maior desafio nosso. Eu creio que se nós pegarmos Lutero, e a grande lição que nós podemos tirar da reforma, é justamente esta, ele diz, está tudo errado, não pode continuar assim, tem que haver mudanças. As mudanças acontecerão na sua vida a partir do momento que você não se conformar com a situação. De você perceber que pode haver melhoras, que pode haver mudanças. Não se conforme. Ele percebeu, a igreja se conformou com este século. Não há mais diferença entre um cristão e um ateu. Não há mais diferença entre uma pessoa que professa o nome de Cristo e aquela que não professa. Ficou algo legalista, algo totalmente superficial. Isso não é cristianismo. A partir deste momento ele diz, tem que mudar. Não podemos nos conformar. Você percebe que hoje a nossa igreja, de uma forma geral, no mundo do século 21, não está diferente. Foram coisas que foram entrando com o tempo e nós, se não tomarmos cuidado, vamos nos conformando com a situação. Vamos agindo igual às pessoas que não têm Deus. Eu creio que o grande ensinamento para haver uma mudança de vida, e podemos trazer isso para as nossas vidas hoje, através desses 503 anos de reforma, ou da reforma protestante do século XVI, é justamente isto, nós pararmos de nos conformar com este século, de não queremos viver como vivem as pessoas deste mundo. Se nós começarmos a perceber, a igreja perdeu a sua identidade, de uma forma geral. Os cristãos falam palavrões iguais às pessoas que não são cristãs. Querem levar vantagem iguais às pessoas que não são cristãs. Adulteram, mexem com pornografia, iguais às pessoas que não têm Deus. O diferencial hoje, frequentar uma igreja. O diferencial hoje é ser batizado. Mas o que isso adianta? Se Deus pede o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável durante 24 horas por dia, não é um tempo de religiosidade uma vez por semana que vai me fazer filho de Deus, mas é a minha vida. E se eu não tomar cuidado, eu começo a me amoldar ao padrão deste mundo. Há uma pesquisa que me deixa muito triste, muito preocupado, de que o número de divórcios no meio dos evangélicos é o mesmo no meio dos não evangélicos. Os não evangélicos estão se divorciando da mesma forma como aqueles que não são evangélicos. A família está sendo destruída no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja se conformou. A igreja perdeu o senso do sagrado. A igreja perdeu o senso do que é certo. Nós perdemos o feeling, nós perdemos a sensibilidade. É muito sério isto. Nós começamos a perceber algumas coisas de conduta. Nós estamos hoje, principalmente no ano 2020, num momento
tão complicado, onde as pessoas estão extremamente estressadas e sem educação. Não tem mais tato, não tem mais amor, não tem mais paciência. E ao invés de lutar, transformar, se conformam. A culpa é da pandemia. É muito fácil jogar a culpa na pandemia. É muito fácil jogar a culpa nas circunstâncias. Então hoje as pessoas não têm mais tato, não têm mais educação, não têm mais amor, não têm mais tolerância em falar umas com as outras. Nós percebemos o Brasil muito dividido, direita e esquerda, pró-governo, contra-governo. Ninguém mais aceita opinião contrária. É por isso que eu digo para você, a igreja tem que orar pelo Brasil e não se envolver com política. A igreja tem que pedir a misericórdia de Deus, o nosso povo está doente. A nossa nação está doente. E se nós não tomarmos cuidado, nós ficaremos doentes também. Por quê? Porque nós vamos sendo como todo mundo. Você tem orado pelo Brasil, você tem orado pelo presidente da República, você tem pedido para Deus misericórdia, você só reclama e só critica. Nos conformamos. Agimos como todo mundo. Qual que é o papel da igreja? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel como cristão? Isso aqui é um tempo de reflexão. É um tempo onde eu quero que você entenda que se nós justificarmos nossos erros, nós vamos perpetuar o nosso problema. E a situação não vai melhorar. Nossa vida não vai melhorar. As pessoas hoje estão ansiosas. Tá, mas eu sou de Deus. Ansiedade é sinal de incredulidade, porque quando eu estou ansioso, querendo controlar algo que é um incontrolável, eu tenho que acreditar que Deus vai controlar. Ah, é muito difícil. É por isso que eu tenho que orar, é por isso que eu tenho que jejuar. É por isso que eu tenho o poder do Espírito Santo em mim. Você entendeu a importância de eu entender a Bíblia? A importância do capítulo 1 ao capítulo 11 de Paulo em Romanos, dizendo que Deus fez por nós. E se Ele fez isso, eu tenho que acreditar. Ele fez de fato. Não se conforme com a ansiedade, não se conforme com o medo, não se conforme com o desânimo, não se conforme com a falta de amor, não se conforme com o perdão. Isto tem que ser rechaçado na sua vida, isso tem que haver arrependimento, choro. Isso é pecado, dizendo Deus, me perdoe, porque isso é incredulidade, isso é coração endurecido. Não se conforme com este século, não viva como vivem as pessoas deste mundo. Transforme-se, mude, renove a mente. Essa expressão, renovação da mente, é importantíssima. O que é renovar a mente? Eu trazer uma nova mentalidade. Paulo lá em Gálatas fala sobre a mente de Cristo. O que é renovar a mente? Eu começar a pensar como Deus pensa, começar a renovar a minha mente, tirar tudo aquilo que é antigo, ultrapassado, retrógrado, nojento, mundano, que é como vivem as pessoas deste mundo, mas agora eu sou de Deus, eu tenho que pensar como Cristo pensa. Eu vou falar isso, Jesus falaria isto, eu vou fazer isso, Jesus faria isto. Renovar a mente, eu vou te dar uma dica muito simples. Pergunte: nos meus passos, o que faria Jesus? Nessa decisão que eu estou para tomar, Jesus faria isto? Ele agiria assim? Se eu sou seguidor dele, discípulo dele, eu tenho que pedir para Deus: seja feita a tua vontade. Mesmo que eu não queira fazer, eu vou fazer. É o que Jesus fez no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha, eu me sujeito a ti. É a mentalidade de Cristo, é a nova mente, é a renovação da mente. Eu começar a perguntar: Jesus falaria dessa forma, ele agiria desse jeito, ele teria esse ranço, ele teria essa antipatia, ele teria esse jeito de ser, ele ficaria reclamando, ele ficaria falando mal do governo, ele ficaria fazendo essas coisas que eu faço, nos meus passos, o que faria Jesus? Você vai perceber muitas coisas na sua vida que você não pode se conformar.
E a primeira delas acaba com essa frase: eu não sou santo. Você precisa querer ser. Eu não sou perfeito, mas você precisa querer ser. Você é de Deus. O padrão de Deus não é o padrão do mundo melhorado, é um outro padrão. Deus não pega pessoas do mundo e torna-as melhores. Deus pega as pessoas do mundo e torna-as totalmente diferentes, porque elas nascem de novo. Na igreja, eu não posso ser uma pessoa do mundo melhorada. Eu tenho que ser uma outra pessoa, renovada, transformada, regenerada. Nascer de novo é isto. E o texto, ele finaliza dizendo: não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem e comprovem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. O que isso quer dizer? Eu quero que você abra o seu coração para isto. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas para quem renova a mente, para quem muda de atitude, para quem não se conforma. Tem muitas coisas acontecendo na sua vida que não são da vontade de Deus. É a tua vontade prevalecendo. É o teu jeito prevalecendo. É a sua maneira de ser prevalecendo. Aí acontecem vários problemas, acontecem várias dificuldades, e você diz: Deus não me ama, Deus não me atende, eu não tenho fé. Não, você precisa de mudanças. Eu preciso de mudanças. Se houver uma transformação, se houver uma mudança na mentalidade nossa de agir como Cristo agiu, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: a vontade de Deus é agradável, não é peso, é algo gostoso. Mas você precisa crer que isto é verdade, você precisa acreditar. Lutero, ele falava uma coisa fantástica: todas as coisas que eu tentei segurar, eu perdi. Todas as coisas que eu entreguei para Deus, eu possuo até hoje. Como que marca essa frase que Lutero disse? E é justamente isso que eu quero desafiar você. Entrega. Não se conforme, mas transforme. Muda a mentalidade. Se sujeite. Você tem conflitos? Eu também tenho. Você passa lutas? Eu também passo. Isso não é exclusividade sua. Todo ser humano, uns mais, outros menos. Satanás quer fazer com que você acredite que a sua vida é mais complicada do que todos. Não é não. Todo mundo tem os seus impropérios, todo mundo tem as suas dificuldades, todos. É por isso que nós não podemos julgar ninguém. Mas só que isso também não pode ser um adendo para eu agir como eu tenho agido. O segredo é se humilhar. O segredo é voltar. O segredo é dizer para Deus: precisa ser reformado, precisa ser mudado. Porque do jeito que está, não dá para ficar não. Do jeito que está, não vai ficar. Haverá mudanças. Que Deus abençoe muito você. Saia da sua zona de conforto. Para de se conformar com a situação. Para de se conformar com o presente século. Para de se conformar. Assuma o papel de filho de Deus, filha de Deus. Pela fé, diga para Deus: é o que eu vou fazer, mesmo que seja muito difícil. Você acha que a reforma foi fácil para Lutero? Você acha que a reforma foi uma demanda pequena para ele? Se a misericórdia de Deus não o assistisse, ele seria queimado numa fogueira em praça pública ali na Alemanha. Ele seria queimado na fogueira da Inquisição. Perigoso é estar fora da vontade de Deus. Perigoso é estar fora da vontade de Deus. Quando você estiver dentro da vontade de Deus, você estará no lugar mais seguro que há no universo. Que a bênção do Senhor Todo-Poderoso esteja com você. Que Deus te dê hoje um novo ânimo para mudar o que tem que ser mudado.
não se conformar, agir como um verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus. Que a bênção do Eterno esteja com você, hoje e para sempre, e sempre e sempre. Amém e amém. Amém.